Você não clicou nesse vídeo por acaso, nem tropeçou nestas palavras como quem esbarra numa pedra no meio do caminho. Existe algo muito maior em movimento neste exato instante, algo que começou muito antes de você sequer pensar em estar aqui. O que te trouxe até esta oração foi uma convocação silenciosa, um chamado do invisível, uma movimentação espiritual que acontece nas regiões onde nossos olhos não alcançam, mas onde o céu trabalha com intensidade. Há momentos em que parece que tudo está fora do lugar. As pessoas somem, os planos travam, a alma grita e o silêncio parece zombar da sua fé. E mesmo assim, algo dentro de você insiste em continuar. Uma voz fraca, quase sufocada, mas que não se cala. Uma certeza que não vem da lógica, mas da essência. Você sente que algo vai acontecer. E isso, meu querido, é o céu falando com você. Às vezes, o mover de Deus é discreto como o orvalho da madrugada, quase imperceptível, mas profundamente transformador. Outras vezes, ele se revela como um trovão que rasga o céu, grita no íntimo e te faz estremecer por dentro. E ainda que ele fale de diferentes formas, sempre haverá um ponto comum. Deus fala com propósito. E quando ele fala, é porque algo está prestes a se mover. Você pode até ter achado que estava vagando em círculos, que os últimos dias foram perdas atrás de perdas, promessas que pareciam miragens, esperanças que você foi colocando em caixas cada vez menores para não doer tanto. Mas hoje, nesse exato momento, você foi guiado até aqui não para ouvir mais uma oração qualquer, mas para receber um recado claro e poderoso. Isso não é por acaso. Sabe aqueles dias em que tudo parece aleatório? Aqueles em que o relógio gira sem sentido e você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Pois é, muitos desses momentos são, na verdade, pontos-chave do céu, pontos de virada. Instantes em que a eternidade invade o tempo e coloca você na rota de um propósito que só Deus pode entender por completo. Aparentemente, parece rotina, mas espiritualmente é alinhamento. Aparentemente, parece só mais um vídeo, mas espiritualmente é resposta. É por isso que, mesmo sem entender tudo, você sente dentro do peito que precisa continuar. Existe algo maior em movimento. E não, você não está sozinho. Há um exército celestial agindo em seu favor, mensageiros invisíveis que receberam ordem para preparar o caminho. Cada lágrima que caiu em silêncio foi colhida. Cada oração feita com voz embargada foi ouvida. Cada vez que você disse, eu não aguento mais, o céu registrou. E ainda assim, você continuou, porque há um fio invisível te conectando ao sobrenatural, puxando sua alma para perto do Criador. Você está sendo atraído, cercado, envolvido, porque o céu está te chamando com urgência, não por acaso, mas por destino. Esse chamado não é genérico, ele tem seu nome, ele carrega sua dor, seu clamor, seus medos mais escondidos. Deus não chama no atacado, ele fala no singular. Ele te vê na multidão e mais, ele te escolhe no meio dela. Quando você achou que estava esquecido, ele já estava escrevendo o próximo capítulo. Quando você pensou que era o fim, ele apenas estava encerrando uma estação para começar uma nova. Só que essa nova fase exigiria uma coisa: que você confiasse no invisível, que acreditasse quando ninguém mais acreditasse, que seguisse mesmo sem sinal algum. E olha só, você chegou até aqui. Isso já diz muito mais do que você imagina. Existe algo divino acontecendo agora. Enquanto você ouve essas palavras, o céu está em movimento. E você é parte disso. Há portas que estão prestes a se abrir. Há realinhamentos acontecendo no espiritual. Há laços sendo cortados, correntes caindo, bloqueios sendo quebrados. Mas antes que tudo isso se revele no natural, é preciso reconhecer: o que está acontecendo agora é espiritual.
E começa com fé. Fé suficiente para dizer: Deus, se essa palavra é para mim, eu recebo. Fé suficiente para entender que as coincidências são, na verdade, pistas deixadas por Deus no seu caminho. Pistas que apontam para algo maior, algo que está se aproximando. E é exatamente aí que começa o segundo ponto dessa jornada. Porque se não é por acaso que você está aqui, então também não é por acaso que aquela porta ainda não se abriu. Há uma razão, há um tempo, há um processo, há algo maior sendo preparado. Então a próxima pergunta que ecoa é: por que a porta ainda não se abriu, mesmo depois de tanto tempo? A espera, por mais difícil que seja, nunca é um castigo quando estamos debaixo da vontade de Deus. Às vezes ela dói, esgota, cansa e a alma parece implodir em silêncio. Mas mesmo nesse vale de demora, Deus está trabalhando. Você já parou para pensar que aquela porta fechada pode ter sido proteção? Que o ainda não de Deus não é um não definitivo, mas sim um espere mais um pouco, porque o que eu tenho para você é melhor do que você está pedindo agora. O problema é que, no tempo da espera, a mente grita, o coração se frustra e o inimigo tenta plantar mentiras. Ele sussurra que você foi esquecido, que ninguém se importa, que orar não adianta, que nada vai mudar. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa poderosa. O céu trabalha em silêncio quando a terra grita em desespero. E nesse silêncio, o invisível vai sendo moldado com mãos divinas que não param, mesmo quando você não sente nada. Existe uma construção acontecendo nos bastidores da sua história. Deus não é um roteirista que improvisa, ele é um autor detalhista. Cada peça é milimetricamente encaixada. Cada atraso tem um porquê. Cada porta que não se abre na hora que você quer tem um motivo para não ceder. E talvez o que mais doa é saber que a gente não tem controle de nada. Mas ao mesmo tempo, é aí que mora a fé genuína. É nesse ponto de rendição onde você aprende que confiar em Deus não é apenas acreditar quando tudo está indo bem, mas seguir firme quando tudo está escuro e silencioso. E se tem uma coisa que Deus honra, é quem permanece, mesmo sem respostas. Ele vê cada passo de obediência dado na escuridão. Ele ouve cada oração que sai entre lágrimas. Ele conhece o peso do seu silêncio. E é nesse lugar secreto, onde ninguém vê, que ele planta sementes de milagres. Quantas vezes você já se questionou se está mesmo no caminho certo? Quantas vezes já pensou em desistir, em parar, em aceitar que talvez aquilo que você sonha nunca vai acontecer? E ainda assim, algo te segura. Algo te impede de largar tudo. Isso tem nome: esperança. E a esperança, quando vem de Deus, é como uma âncora que mantém sua alma firme, mesmo em meio às tempestades. Ela não some nos ventos contrários. Pelo contrário, é nos ventos mais fortes que ela mostra sua força. Mas preste atenção, nem toda demora é negativa. Às vezes a espera está formando em você o caráter necessário para sustentar aquilo que está por vir. Deus não entrega promessas para quem não está preparado para carregá-las. E isso não é punição, é cuidado. Porque uma bênção antecipada pode virar um peso insuportável. Enquanto você aguarda, Deus está fazendo algo em você. Está moldando seu interior, está ensinando sobre paciência, humildade, dependência, está revelando quem você é sem aplausos, sem respostas, sem holofotes. Está te fortalecendo onde ninguém vê. E é exatamente aí que nasce o tipo de fé que move montanhas. Uma fé que não depende de circunstâncias. Uma fé que nasce da intimidade, não da emoção, que se alimenta de promessas e não de provas, que cresce mesmo quando não há sinais. E quando essa fé amadurece, o impossível começa a ceder, porque o céu responde à fé genuína. E se hoje você sente que está sendo provado, que a espera está longa demais,
Lembre-se, quanto maior o tempo da preparação, maior será a glória da manifestação. E mais, Deus não está apenas preparando o milagre. Ele está te preparando para recebê-lo. Você não será o mesmo quando aquela porta se abrir, porque o que Ele tem para você não é comum, não é raso, não é pequeno. É algo que vai exigir maturidade, discernimento, sabedoria. E é por isso que a demora não pode ser vista como abandono. Ela é, na verdade, um laboratório divino. Um processo onde sua fé é refinada, sua visão é ampliada, sua essência é aprofundada. E quando chegar o tempo certo, o tempo de Deus e não o seu, a porta vai se abrir. Não por força, não por influência, mas pela mão do próprio Deus. E ninguém poderá impedir. Você já percebeu como tudo parece se alinhar quando chega a hora certa? Pessoas reaparecem, oportunidades surgem, ideias fluem, situações travadas há anos de repente se desenrolam. Isso não é coincidência. É o céu movendo os bastidores da sua história. E quando isso acontece, tudo que parecia impossível se torna real em questão de dias, horas, às vezes até minutos. Mas antes disso, existe o tempo da construção, o tempo do silêncio, o tempo em que Deus trabalha em você, antes de trabalhar por você. Nem sempre os sinais de Deus chegam com claridade, mas eles sempre chegam. Às vezes, estão nas entrelinhas do cotidiano, em pequenos detalhes que escapam ao olhar apressado, mas que para quem vigia em oração, são como lanternas em meio à escuridão. O problema é que vivemos tão atordoados com nossas próprias dores, tão carregados de ansiedade e expectativas, que deixamos passar aquilo que o céu está tentando nos mostrar. E Deus fala. Fala através de pessoas improváveis, através da palavra, através de sonhos, de intuições que parecem leves demais para serem levadas a sério, mas que, quando seguidas, se desdobram em revelações. O que falta não é direção. O que falta muitas vezes é silêncio interior para ouvir. A agitação do mundo e o barulho da alma abafam a voz suave do espírito que não grita, mas sussurra. E quem estiver distraído perde o momento exato em que Deus abre uma brecha no tempo e diz: é agora. Você já teve aquela sensação estranha de que algo está prestes a mudar? Aquela inquietação no espírito que não se explica, mas te impulsiona a orar mais, a buscar mais, a vigiar mais. Isso é um dos sinais mais fortes de que Deus está preparando o cenário para o cumprimento da promessa. E por mais que não haja nenhuma evidência concreta, você sente no fundo da alma que algo está diferente. De repente, aquela dor constante começa a aliviar. Aquela luta que parecia interminável começa a perder força. Pessoas que te feriram são afastadas. Portas que te prendiam se fecham sem tua permissão. E por mais que tudo pareça caos, o Espírito de Deus começa a gerar uma paz que não depende das circunstâncias. Essa paz, esse descanso interno, é sinal de que o céu está tomando o controle. Deus está alinhando o invisível para se manifestar no visível. Há momentos em que o ambiente ao redor se torna hostil, de forma repentina. Pessoas começam a te tratar de forma diferente, sem razão aparente. Coisas que antes fluíam, agora travam. É como se você estivesse sendo empurrado para fora de uma estação. Esses também são sinais. Às vezes, Deus permite desconfortos porque você não sairia do lugar por conta própria. Você se apegou a situações, a pessoas, a rotinas e se esquecia de que sua estada era provisória. Então, Ele começa a mexer nas estruturas, começa a tirar a paz de onde não é mais para você permanecer. E isso dói. Mas é um tipo de dor que gera libertação. Quando Deus está prestes a abrir uma nova porta, Ele faz questão de fechar bem a antiga, para que você não olhe para trás com saudade de onde não devia ter se demorado. Sinais também vêm em forma de renovo.
Aquela palavra que você ouviu tantas vezes, mas que agora tem um peso diferente. Aquele versículo que você já conhecia, mas que agora se encaixa exatamente na tua realidade. Ou até mesmo uma mensagem, um vídeo, uma música que toca em pontos que ninguém mais sabia que estavam doendo. Deus está o tempo todo falando com você, mas é preciso disposição para perceber. É preciso discernimento para entender. E é preciso coragem para obedecer, porque às vezes o sinal vem em forma de direção. Deus te mostra o caminho, mas cabe a você dar o primeiro passo. O céu se move quando há fé. A fé que vê o invisível, a fé que age mesmo sem garantias, a fé que obedece mesmo sem entender. Não ignore as movimentações sutis, pequenas mudanças de rotina, vontade repentina de mudar hábitos, desejo crescente de orar, de jejuar, de se separar mais para Deus. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo preparando o seu interior para o novo de Deus. O coração começa a arder por coisas que antes pareciam distantes. A sensibilidade espiritual aumenta. Você passa a perceber claramente o que é dele e o que não é. E de repente, o que te atraía já não tem mais graça, o que te prendia já não tem mais força. Isso é libertação. Isso é alinhamento. Isso é preparação. Deus não te entregará algo novo se você ainda estiver agarrado ao velho. Os sinais vêm para te reposicionar. E quando você obedece, mesmo que tremendo, você se coloca exatamente no lugar onde a porta vai se abrir. E existem sinais que surgem quando tudo parece desabar, quando as perdas se acumulam, quando as orações parecem bater no teto, quando o céu parece de bronze. Nesses momentos, muitos pensam que Deus se calou, que o silêncio é abandono, mas é justamente o contrário. O silêncio dele é prova de que algo profundo está sendo construído. Ele está te ensinando a confiar sem respostas, a caminhar por fé e não por vista. E é nesse ponto da caminhada que os maiores sinais surgem. Quando tudo em você quer desistir, mas algo dentro de você, algo inexplicável, te faz continuar. Isso é o Espírito te sustentando. E se ele ainda está te sustentando, é porque ainda há algo vindo. Ele não desperdiça processo, ele não brinca com promessas. Se você está no meio do deserto, é porque há uma terra prometida à frente. Quando a alma se aquieta e o coração, mesmo em meio ao caos, começa a pulsar num ritmo de esperança silenciosa, é aí que percebemos. A dor está nos ensinando algo, a espera está nos moldando, e a fé tão mal compreendida não é uma certeza de que tudo vai dar certo, mas uma convicção de que, mesmo se não der, Deus ainda está no controle. Existe uma transformação invisível acontecendo dentro de você, enquanto tudo parece estagnado do lado de fora. Cada lágrima que você enxugou sozinho, cada oração que você fez sem força, cada amém sussurrado mesmo sem ver saída, tudo isso não está sendo ignorado. Está sendo registrado, está sendo acumulado num céu que sabe exatamente a hora certa de derramar resposta. Mas há algo que precisamos entender com maturidade espiritual e olhos sensíveis ao mover divino. Deus não nos prepara para qualquer coisa. Ele nos prepara para o extraordinário. E o extraordinário, na maioria das vezes, não nasce em meio à calmaria, mas no turbilhão, quando tudo parece desandar, quando você é forçado a crescer na marra, quando perde quem achava que estaria contigo até o fim, quando descobre que os planos que você tinha não eram os que Deus queria para você. É nesse lugar desconfortável que o céu começa a cavar novos alicerces em você. Alicerces mais profundos, mais resistentes, mais espirituais. Deus não constrói arranha-céus em terrenos instáveis. Ele te reestrutura antes de te elevar. Ele te refaz antes de te revelar. É nesse processo de reconstrução que o velho eu começa a morrer.
As justificativas começam a calar, os desejos desenfreados começam a perder espaço, o orgulho começa a se curvar. E a vulnerabilidade, antes temida, agora se torna portal de encontro com o Altíssimo. Você começa a perceber que não precisa controlar tudo, que nem todo silêncio é abandono, que nem toda dor é punição, que nem todo não é rejeição. Deus está retirando pesos, máscaras, distrações. Ele está te deixando leve para o voo que virá. Está te despindo de tudo o que te impediria de atravessar a porta que está prestes a se abrir. Porque o novo de Deus não combina com os vícios do passado. O propósito não se encaixa em corações apegados ao que foi. Para viver o novo, é preciso ser novo. E essa renovação começa por dentro. Não é algo que se vê no espelho, mas que se sente nas reações, nas escolhas, na maneira como você passa a lidar com as frustrações. Você começa a ver a vida por uma lente diferente. Começa a escolher mais a paz do que a razão. Começa a orar mais por entendimento do que por respostas rápidas. Começa a valorizar o que realmente importa, a presença, a intimidade, o sussurro do céu no meio da noite dizendo, ainda estou aqui. Essa mudança é a evidência de que Deus está te posicionando. Porque o Senhor não abre uma porta, se o coração ainda estiver inclinado para o que Ele já fechou. Ele quer exclusividade, Ele quer rendição. E por isso, o processo de espera muitas vezes é longo. Não porque Ele não pode agir agora, mas porque Ele quer agir dentro de você antes. E enquanto Ele age, muitas coisas vão parecer desconexas. Você vai ser empurrado para longe de pessoas que antes pareciam essenciais. Vai ser colocado em situações que não entende. Vai se sentir esquecido. Vai achar que a promessa se perdeu. Mas é justamente nesse ponto que o caráter está sendo forjado, porque a fé verdadeira não é aquela que acredita quando tudo vai bem, mas a que se mantém firme quando tudo vai mal. E é essa fé, provada e amadurecida, que abre as portas que ninguém pode fechar. Porque não se trata de mérito, mas de preparação. Deus não está te recompensando apenas. Ele está te capacitando, Ele está te lapidando para carregar o que vem. Porque o que vem é grande, e o que é grande precisa de estrutura. Mas a estrutura não é só interna, ela também é espiritual. Porque quando Deus te entrega algo, o inferno se levanta, e se você não estiver fortalecido no espírito, desaba. Por isso, esse tempo de silêncio, de poda, de reclusão, é também um tempo de enchimento. O Espírito Santo está te enchendo de discernimento, de sabedoria, de resistência. Ele está te ensinando a lutar com armas espirituais, a orar com autoridade, a declarar com fé, a esperar com mansidão. Ele está te preparando para viver uma estação onde o impossível se tornará natural. Mas para isso, é preciso suportar o intervalo entre a promessa e o cumprimento. E talvez, neste exato momento, você esteja nesse intervalo, nesse limbo doloroso entre o que Deus prometeu e o que seus olhos ainda não veem. Nesse espaço onde o céu parece distante e a fé parece pequena demais para sustentar o peso do que você sente. Mas é justamente aí que o céu mais trabalha. Quando o mundo se cala, Deus escreve. Quando as portas se fecham, Ele constrói novas. Quando você para de lutar com as próprias mãos, Ele começa a agir com as dele. E tudo isso que parece confuso, é o processo do céu te alinhando com o que já está determinado, com o que já está pronto, com o que já foi liberado em oração, mas que precisava de você pronto para receber. Há um momento específico na jornada de fé em que tudo ao nosso redor começa a se mover sem que tenhamos feito absolutamente nada. Não é mágica, não é coincidência, não é sorte. É o resultado invisível de todas as vezes em que, mesmo em lágrimas,
você permaneceu. É o eco dos sim que você disse a Deus enquanto tudo dentro de você queria desistir. É o desdobramento silencioso de um céu que já decidiu agir e agora está apenas esperando o momento exato para revelar. Existe uma hora em que o favor de Deus nos alcança de maneira tão evidente que nenhuma explicação humana é suficiente. As portas começam a se abrir onde antes só havia muros. As oportunidades surgem de lugares inesperados. Pessoas certas chegam e as erradas simplesmente vão embora. Aquilo que parecia completamente fora do seu alcance começa a se aproximar como se tivesse endereço certo, o seu nome. E tudo isso acontece de forma tão natural, tão suave, que é impossível negar. Tem um dedo divino ali, porque a graça de Deus, quando se manifesta, não precisa fazer alarde. Ela só precisa encontrar alguém preparado. E talvez esse seja o segredo que tantas vezes a gente esquece. Deus não responde o desespero. Ele responde a fé. E fé muitas vezes se revela no silêncio. Quando você podia reclamar, mas escolheu adorar. Quando podia fugir, mas decidiu ficar. Quando tinha motivos para parar, mas mesmo assim continuou. É nesse lugar que o céu se movimenta, e quando se movimenta, o que parecia impossível se desfaz diante da autoridade de Deus. Porque aquilo que é impossível para você é absolutamente normal para aquele que criou o tempo, os céus e tudo o que existe. Mas há algo ainda mais poderoso nessa dinâmica celestial. A porta que se abre não é qualquer uma. É aquela que estava trancada há anos. É aquela que ninguém mais acreditava. É aquela que até você já tinha deixado de orar. Porque Deus tem prazer em surpreender. Ele ama mostrar que não precisa de lógica para agir. Que não está limitado ao nosso calendário nem aos nossos métodos. Ele escolhe os improváveis, usa os rejeitados, exalta os humilhados e realiza promessas em cenários onde tudo parece perdido. Não porque ele quer provar algo a alguém, mas porque ele quer mostrar que no final das contas é tudo sobre ele. Sobre o seu amor, sobre o seu tempo, sobre a sua fidelidade que não falha, mesmo quando a nossa fé vacila. E é nesse ponto da jornada que a oração muda de tom. Já não é mais um clamor de desespero, mas um cântico de confiança. Você não ora mais pedindo, você ora agradecendo. Porque algo dentro de você já sabe que está vindo. É como se o espírito já tivesse recebido antes do corpo ver. Como se sua alma já tivesse tocado o que seus olhos ainda não enxergaram. Essa é a verdadeira fé. A convicção de que Deus já está agindo, mesmo que ainda pareça tudo igual. E é aqui, nesse terreno fértil da fé amadurecida, que os milagres começam a brotar. Não por causa do seu esforço, mas por causa da graça. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é bom. E então, quando a porta finalmente se abre, não é só um novo emprego. Não é só um casamento restaurado. Não é só uma cura física. É um testemunho vivo do amor de Deus. É uma prova inegável de que você não foi esquecido, que sua espera teve propósito, que sua dor teve sentido e que sua história, mesmo com todas as marcas, ainda está sendo escrita pelas mãos do autor da vida. Porque a porta que Deus abre não é só para te abençoar, é para que outros vejam através de você o quanto Ele é real, o quanto Ele é fiel, o quanto vale a pena esperar nele. O milagre é pessoal, mas o impacto é coletivo, porque toda bênção carrega em si um chamado: testemunhar. Mas esse testemunho não nasce apenas na conquista. Ele começa no processo. Ele é forjado nos dias de choro, nas noites em claro, nas madrugadas de oração. Ele é moldado na vulnerabilidade, na entrega, na decisão de confiar mesmo quando tudo diz o contrário. Porque o que realmente glorifica a Deus não é o milagre em si, mas o coração que continuou acreditando até ele acontecer. E talvez, nesse exato momento, você esteja vivendo o intervalo entre o anúncio da porta e o som dela se abrindo. Talvez esteja sentindo que chegou tão perto, mas ainda não entrou.
que vê a maçaneta, mas ainda não tem a chave. E é aqui que a fé precisa ser mais forte que a frustração. Porque se você chegou até aqui, não foi em vão. Cada passo, cada renúncia, cada oração, tudo isso construiu a estrada que te trouxe até essa porta. E agora é só uma questão de tempo. Mas não qualquer tempo, o tempo perfeito. O tempo em que Deus não apenas abre a porta, mas te transforma enquanto ela se abre. Porque o verdadeiro milagre é esse. Não apenas receber, mas estar pronto para sustentar aquilo que se recebe. Há uma orquestra divina silenciosa que rege os bastidores daquilo que os nossos olhos não veem. É nesse silêncio que o céu trabalha, no compasso de uma harmonia que não se revela de imediato, mas que se manifesta no tempo certo, com uma precisão que nos faz ficar em silêncio, de joelhos, com lágrimas nos olhos, porque é impossível não perceber que foi Deus. Ele estava lá o tempo inteiro. Enquanto você pensava que estava sozinho, ele arquitetava. Enquanto você chorava no escuro, ele escrevia. Enquanto você dizia, eu não aguento mais, ele respondia com um sussurro no espírito, espera só mais um pouco. Porque o céu não age no nosso tempo, mas age com perfeição. Ele enxerga o que você não vê. Ele sabe do que você ainda nem imagina precisar. E quando ele começa a alinhar as peças, nada pode impedir o que ele determinou. É nesse alinhamento que o improvável se torna inevitável. Pessoas que antes eram invisíveis a você, de repente, aparecem com palavras que confirmam exatamente o que você havia orado em segredo. Portas que estavam fechadas há anos começam a se destrancar com a leveza de quem nunca estiveram trancadas. E quando você se dá conta, não é mais você correndo atrás das oportunidades, são elas que passam a correr atrás de você. Porque o favor de Deus não segue a lógica do mundo. Ele não se curva diante das probabilidades. Ele escreve uma história nova a partir do nada. E nessa história, cada detalhe tem propósito. Cada sim que demorou a chegar. Cada não que te frustrou. Cada atraso que você não entendeu. Tudo estava sendo alinhado por aquele que vê o fim desde o começo. Essa sintonia divina envolve não apenas os acontecimentos, mas principalmente as pessoas. Às vezes, Deus afasta quem parecia essencial, não por maldade, mas porque sabe que alguns corações não estão preparados para a próxima estação da sua vida. Outras vezes, ele traz gente improvável, com histórias estranhas e passados quebrados, mas que carregam as respostas das suas orações mais profundas. Porque Deus age por conexões. Ele une propósitos antes de unir caminhos. Ele prepara corações antes de apresentar rostos. E quando você menos espera, tudo faz sentido. Aquela pessoa que entrou discretamente na sua rotina se torna o elo entre o seu presente e o futuro que você orava alcançar. Aquela conversa aparentemente banal se torna uma chave. Um gesto simples se revela um empurrão para o destino. Mas o céu não se limita a pessoas. Ele também ajusta cenários. Tem dias em que o tempo parece desacelerar e tudo conspira para que você esteja no lugar certo, na hora exata, com a disposição emocional e espiritual ideal para receber o que está chegando. E aí você percebe que até a dor foi necessária, que se você tivesse recebido antes, teria estragado, que se a porta tivesse se aberto há um mês, você não teria maturidade para atravessá-la. E você começa a enxergar o cuidado de Deus em cada milímetro da sua espera. Não foi um tempo perdido, foi um tempo de construção, interna, profunda, espiritual. Deus não estava preparando apenas a bênção, estava te preparando para ela. E é nesse ponto que tudo começa a mudar de dentro para fora. A ansiedade dá lugar à paz. A pressa se transforma em expectativa madura. O coração, que antes tremia diante da incerteza, agora repousa na confiança de quem sabe que está nas mãos certas. Porque quando o céu começa a alinhar, é impossível não sentir.
É como se um vento novo soprasse, como se o ambiente ao seu redor começasse a falar. Você percebe sinais, palavras que te alcançam de forma precisa, sensações espirituais que te despertam no meio da madrugada, vontades repentinas de orar, louvar, agradecer, mesmo sem saber exatamente o porquê. Mas o Espírito sabe, ele sente, ele discerne, porque o céu está perto, a promessa está se aproximando, e você começa a viver não mais por vista, mas por convicção. Essa convicção não vem de provas concretas, mas de uma segurança que não se explica. É algo que arde por dentro. É como se a alma dissesse: eu sei que está vindo, porque eu já consigo ouvir os passos. E isso muda tudo, porque quando você sabe que está perto, você se posiciona de outra maneira. Você ora diferente, anda diferente, espera diferente. Já não se trata de se vai acontecer, mas de quando vai acontecer. E enquanto o céu alinha, você amadurece. Porque o maior presente de Deus não é o milagre, é a transformação que Ele opera em você enquanto o milagre não vem. E é nesse processo que nasce o testemunho. Não de algo que aconteceu num estalo, mas de algo que foi construído, cultivado, lapidado pelo próprio Deus como uma obra-prima que só poderia sair das suas mãos. Mas esse processo de alinhamento exige algo de nós: sensibilidade. Nem sempre os sinais são claros. Às vezes, eles vêm disfarçados de problemas. Outras, camuflados em pequenas oportunidades. É preciso ter olhos de fé para discernir o que o céu está sinalizando. Porque o que parece um desvio pode ser, na verdade, um atalho. O que parece um retrocesso pode ser apenas um ajuste de rota. E é nesse ponto que muitos perdem o milagre. Tentam entender o céu com a mente natural. Tentam encaixar os movimentos de Deus dentro das suas expectativas humanas. E se frustram, desanimam, desistem. Mas quem decide confiar mesmo sem entender, acaba vendo o que os outros não veem. Porque a fé é uma lente. E só enxerga o que o céu faz quem aprende a olhar com os olhos do Espírito. Senhor, neste momento, com o coração rendido e os olhos voltados para o alto, nós entramos na Tua presença como filhos que reconhecem a grandeza do Pai, mas também como filhos que carregam no peito as dores e os anseios da caminhada. Não estamos aqui por acaso. Cada palavra que foi dita, cada reflexão que tocou nossa alma, cada lágrima que silenciosamente escorreu enquanto ouvíamos esta oração, tudo foi preparado pelo Senhor, porque só o Teu amor é capaz de nos encontrar onde estamos e nos levantar para onde jamais imaginamos chegar. Por isso, nesta conclusão, Senhor, nós abrimos o coração como nunca antes, não para repetir palavras bonitas, mas para Te entregar, de verdade, tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que esperamos. Deus, nós reconhecemos que há um tempo para todas as coisas. E se estamos aqui, é porque este é o tempo exato de ouvir a Tua voz. Quantas vezes duvidamos do Teu cuidado? Quantas vezes questionamos o Teu silêncio, achando que Tu nos tinhas esquecido? Mas hoje, agora, conseguimos enxergar que o Teu silêncio era a resposta, que o Teu ainda não era a proteção, que cada porta fechada era, na verdade, uma direção oculta para algo maior. E hoje nós nos rendemos a esse mover, nos curvamos diante da Tua soberania, nos colocamos como barro nas Tuas mãos. Molda-nos, Senhor, prepara-nos para o que está vindo. Ensina-nos a esperar com sabedoria, a confiar com paciência e a caminhar com fé, mesmo quando os nossos pés estiverem cansados de não ver nada acontecendo. Pai, nós Te pedimos, abre essa porta, aquela que só o Senhor conhece, aquela que nós choramos por noites inteiras, mas que mal conseguimos colocar em palavras, aquela que parece impossível, inalcançável, trancada por cadeados que só o céu pode romper. Vem, Senhor, com o Teu poder,
Move os céus a nosso favor. Faz aquilo que ninguém mais pode fazer. Leva embora o medo, a dúvida, o desânimo. Troca a aflição por esperança. Troca o vazio por plenitude. Troca o fim da linha por um novo começo. Faz aquilo que só o teu amor pode realizar. Transformar completamente a nossa história com um toque da tua graça. E mesmo que essa porta ainda não se abra hoje, dá-nos paz. Aquela paz que excede todo entendimento. A paz que não depende de boas notícias, mas que se sustenta na certeza de que o Senhor está no controle. Que cada passo da jornada, cada curva no caminho, cada obstáculo aparente, tudo já está sob teu comando. Porque nada foge do teu olhar. Nada acontece sem que o Senhor permita. E se o Senhor permitiu, é porque há um propósito maior. Ajuda-nos a ver com os olhos da fé, a perceber que por trás do atraso há uma preparação, por trás da espera há um ensinamento. E por trás do silêncio há um Deus que nunca dorme, nunca falha, nunca se atrasa. Senhor, nós entregamos agora com humildade e reverência todas as nossas portas fechadas e te pedimos, se não for da tua vontade, então fecha com força, para que nunca mais tentemos arrombá-la. Mas se for da tua vontade, abre, Pai. Abre de uma forma que o mundo inteiro veja que foi o Senhor. Que ninguém possa roubar a glória. Que o teu nome seja exaltado. Que o nosso testemunho seja tão forte, tão verdadeiro, tão poderoso, que leve outros a também crerem que o teu tempo é perfeito e que a tua mão nunca falha. Nós cremos, mesmo sem ver, nós cremos, porque a fé é isso. É andar no escuro confiando na luz que vem do alto. É caminhar sobre as águas confiando na voz que disse, vem. É esperar quando tudo grita que já passou da hora. E é justamente aí, Senhor, nesse momento em que todos pensam que já não há mais solução, que o teu milagre acontece. Que a tua resposta chega, que a tua promessa se cumpre. Por isso, nós nos levantamos agora com a alma renovada, com a certeza de que algo está mudando. Não porque sentimos, mas porque cremos. Não porque ouvimos, mas porque confiamos. E a fé é a nossa âncora. Em nome de Jesus, nós declaramos que a porta se abrirá, no tempo certo, no lugar certo, do jeito certo. E até lá, que o Senhor nos sustente com a tua presença. Que o teu Espírito continue soprando esperança dentro de nós. Que a nossa fé seja inabalável. Que o nosso coração esteja sensível. E que os nossos olhos estejam atentos. Porque a qualquer momento, Pai, a qualquer momento, o céu vai se mover. Amém. Deus tem algo especial para você hoje. Ele conhece cada detalhe da sua vida, vê suas lutas e entende suas dores. Mas, acima de tudo, Ele quer que você saiba, você não está sozinho. A oração nos fortalece, a gratidão abre caminhos e a fé nos sustenta, mesmo nos dias mais difíceis. Creia, pois Deus já está agindo ao seu favor. O que hoje parece impossível, amanhã será testemunho. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo orações que renovam a fé e trazem paz ao coração. Juntos, vamos buscar a Deus e viver os milagres que Ele tem preparados para nós.